vamos lá, João 8, a partir do verso 21, nos diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo: Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem intenção de se suicidar? Porque diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: Quem é você? Jesus respondeu: O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Até aqui a leitura do nosso texto de hoje. Oremos, irmãos. Senhor Deus, prepara os nossos corações para a tua palavra, fala conosco. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, com todo o nosso coração. Diante da tua palavra, exponha, Senhor, nossos corações e fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir de ti. Em nome do teu filho Jesus. Amém. O verso 24, ele diz: Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Meus irmãos, hoje eu quero falar à luz desse texto bíblico que nós acabamos de ler aqui, de João, a nossa sequência expositiva, da importância de se crer que Jesus é o Filho de Deus. Porque rejeitar o Filho de Deus resulta em morte eterna. A rejeição ao Filho resulta em morte eterna. E a pergunta é: o que é, então, rejeitar o Filho? Rejeitar o Filho, rejeitar a Cristo, segundo o texto bíblico aqui, é você não crer em quem Ele é. É você não crer em sua obra de redenção, o que Ele veio fazer aqui. Rejeitar o Filho significa você também não obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, aquilo que Ele nos fala. Portanto, meus irmãos, quando há o que nós encontramos aqui nesse texto, incluído ao longo de todo o Evangelho de João e aqui de forma mais pontuada no capítulo 8, essa rejeição por parte dos judeus a Jesus, nós estamos falando de uma rejeição da única possibilidade de o homem receber vida eterna. Rejeitar o Filho resulta em não ter vida, em não ver a vida, em experimentar o que diz a palavra, acabada de ler aqui para os irmãos, a morte eterna. Nós já passamos, há um tempo atrás, aqui nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, e se os irmãos quiserem olhar o verso que eu cito aqui agora, verso 36, nós vimos aqui ao longo dessa sequência de textos o que Jesus disse no verso 36 aqui do Evangelho de João. Ele diz: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna.
Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Rejeitar o Filho resulta, então, em não ter vida. E de que vida nós estamos falando aqui? De que vida que o texto está tratando? Da vida eterna. É você não desfrutar da vida que Jesus veio trazer para o seu povo. Uma vez que você rejeita a vida e não tem a vida eterna, você acaba sendo participante do que o texto diz, de uma morte que também é uma morte eterna. E aqui, queridos, nesse verso 24 do capítulo 8 de João, que é o verso que João procura pôr ênfase aqui para a gente hoje, nós encontramos um aviso muito severo da parte de Deus e terrível acerca do destino que aguarda todos aqueles que se recusam a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós olhamos para essa declaração de Jesus, quando nós olhamos para o que Jesus falou para estes homens aqui, dizendo para eles que eles iriam morrer nos seus pecados, porque eles não creram ou não criam na pessoa de Jesus, em quem ele era, Jesus disse: vocês morrerão em seus pecados. Isso é uma terrível notícia de se dar e de se ouvir. A gravidade dessas palavras de Jesus aqui deve nos fazer, queridos, refletir a respeito da atitude desses homens, que certamente é a mesma atitude que nós encontramos em muitas pessoas nesse mundo, que rejeitam Jesus, que rejeitam o Filho de Deus. Jesus ele está aqui, irmãos, continuando. Os irmãos que têm acompanhado a série expositiva sabem que o que está sendo dito aqui nesse texto, a partir do verso 21, é a continuação de um discurso que Jesus está fazendo ali com os fariseus, com os judeus que estavam ali no encerramento da festa e que ouviram a declaração de Jesus, dizendo que ele é a luz desse mundo. Eles contradizem Jesus, se levantam contra essa declaração, e nós, como já vimos na semana passada, a discussão não acaba ali, no versículo 20. Pelo contrário, o capítulo 8 inteiro vai nos mostrar essa realidade, vai nos apresentar essa situação aqui, de grande embate entre Jesus e aqueles ouvintes judeus incrédulos. Ele continua o seu discurso aqui entre esses fariseus, e o texto que nós lemos, ele caminha nesse diálogo. Pelo menos aqui nós dividimos até o versículo 30, por causa do nosso tempo, e facilitar a nossa exposição aqui. Esses judeus, queridos, olhando para o texto que nós acabamos de ler com os irmãos, eles continuam a rejeitar a Cristo. Eles continuam na dureza de seus corações. Eles continuam negando que Jesus é o Filho de Deus, fazendo pouco caso da sua pessoa. O coração desses homens é um coração cego, é um coração duro, é um coração que está fechado para as palavras de Jesus. Eles não ouvem o que Jesus diz, eles não se importam com aquilo que Jesus está falando, eles, na verdade, nem entendem o que Jesus está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ler. E há aqui, no texto, nessa pequena passagem que nós acabamos de ler com os irmãos aqui, 3 declarações que são importantíssimas que Jesus faz. E eu queria olhar com os irmãos essas 3 declarações para que nós pudéssemos ou possamos entender a gravidade do problema desses homens. A seriedade das palavras que Jesus profere aqui no versículo 24, ao dizer que eles iriam morrer nesta condição. Então, há algumas declarações aqui, e eu separei 3 declarações importantes de Jesus que vai nos facilitar na caminhada do nosso texto hoje. E nós vamos compreender, à luz desse texto,
a importância dessas palavras para a nossa vida. Então, olhe para o texto, vejamos aí a declaração que Jesus faz. O texto começa dizendo que Jesus iria embora. Ele diz que iria embora, seria buscado por esses homens, mas eles não o achariam, ou não acharão Jesus. Essa é a declaração que Jesus faz aqui. Ele recomeça o diálogo com aqueles homens. Ele continua a falar. Ele não para, ele vai desenvolvendo essa conversa com eles. E ele começa fazendo essa primeira afirmação: eu vou embora. E eu vou embora e vocês vão me procurar. Vocês vão me buscar, só que vocês não vão me achar. E qual é o sentido aqui, queridos, de procurar nesse texto? O que Jesus está falando sobre procurá-lo? Ao dizer eu vou embora e vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar. Será que eles vão procurar Jesus em arrependimento e em fé? Em que condições Jesus está dizendo que eles iriam procurar por Jesus quando ele já não estivesse mais entre eles? Será que esses homens estarão preocupados aqui em se arrepender dos seus pecados e buscar e procurar a Jesus? Não é esse o sentido. Tanto é, queridos, porque o que é dito a seguir sobre a morte desses homens exclui essa hipótese de que eles buscarão a Jesus em arrependimento, numa tentativa de ouvir novamente as suas palavras e serem abençoados por Jesus. Não é disso que Jesus está falando aqui. Provavelmente, o que Jesus tem em mente aqui é a angústia que vem ao coração do homem em face da morte, de procurar buscar o Messias, o escolhido de Deus, o Salvador, e não conseguir achar, e não poder achar, e não conseguir encontrá-lo. Esse é o sentido aqui provável que o texto está nos apresentando aqui. A ideia aqui não é, então, que eles vão reconhecer que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Messias, e vão atrás de Jesus. Embora no versículo 28, um pouquinho mais abaixo lá, ele vai dizer que então eles saberiam que ele é o próprio Deus, quando ele fosse levantado ali na cruz, no madeiro, pelos próprios judeus. Saber aqui não significa conversão, irmãos. Não é que eles vão ver Jesus crucificado e então eles, a partir daquele momento, eles se converteriam e buscariam Jesus e eles não conseguiriam achar. Não é isso que o texto está dizendo. Simplesmente saber aqui não significa se converter. Tem muita gente que sabe, mas não é convertido. Tem muita gente que compreende o evangelho, mas não se converteu. Então, o que Jesus está falando aqui é que esses homens chegaria um momento em que eles estariam cercados por uma situação de angústia e desespero, que eles iriam buscar aquele que esteve sempre entre eles, o Salvador, o Messias, tão esperado e tão aguardado, mas ele já não estaria mais entre eles. Você lembra do lamento que Jesus fez entrando em Jerusalém? Dizendo, olha, quantas vezes, Jerusalém, eu quis acolher vocês como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não reconheceram o tempo da visitação de vocês. Isso estava oculto aos olhos de vocês, vocês não conseguiram enxergar isso. Jesus está dizendo, olha, por enquanto eu estou com vocês, mas vai chegar um momento que eu vou embora. Quando esse momento chegar, vocês vão me buscar. Só que vocês não me encontrarão. E vocês perecerão no pecado de vocês. Vocês permanecerão nesta condição.
Se os irmãos olharem aí o versículo 14, abra aí a sua Bíblia, João 3,14. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é uma alusão que está sendo feita a um episódio lá de trás, que é visto também em Números, capítulo 21. Então, nós já olhamos aqui, João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus disse para os homens que estavam ali diante dele: Olha, vocês vão me buscar, não vão me encontrar e vão perecer nos seus pecados. Vocês não conhecerão, não reconheceram quem eu sou. Vocês morrerão. Quando o Filho do Homem for levantado, e aqui ele está fazendo uma alusão ao que João já havia dito anteriormente, com referência a Moisés no deserto, quando o povo murmurou do maná e as serpentes vieram sobre o povo e começaram a destruí-los. E Deus mandou então que se levantasse, construísse uma serpente de bronze, e todo aquele que fosse mordido por uma serpente deveria olhar para aquela serpente de bronze e seria sarado da sua enfermidade mortal. Isso é um tipo de Cristo sendo apontado no Antigo Testamento. E Jesus está fazendo referência a essa sua crucificação, relembrando esse episódio lá de Moisés, que João já havia dito aqui no capítulo 3 para a gente. Nós já vimos isso. Só que o que está acontecendo aqui, queridos, é que esses homens não teriam mais a oportunidade de encontrar o Messias, de encontrar a Cristo. Vocês vão me buscar e vocês não vão me achar mais. Ou seja, o tempo do arrependimento, o tempo da conversão passou, foi embora. E vocês não fizeram. É interessante porque palavras semelhantes a essas aqui, Jesus vai dizer lá na frente para os seus discípulos. Se vocês olharem o capítulo 13, os discípulos vão ouvir algo semelhante a isso aqui, mas sem o perigo que está presente nessa declaração aqui para esses judeus. João 13, verso 33 diz assim: olha o que Jesus disse para os seus discípulos: Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Quem são os judeus aqui a quem Jesus está se referindo? Jesus está fazendo uma referência ao texto que nós estamos hoje. Jesus está fazendo uma referência a esse momento em que ele diz para os judeus: olha, eu vou embora, vocês vão me buscar e vocês não vão me encontrar. Só que para os discípulos aqui, o que Jesus está dizendo é um pouco diferente, né? Ele diz assim, olha, são quase as mesmas palavras, mas o tom que Jesus coloca aqui é outro. Ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Não parece com aquilo que a gente viu no capítulo 8, irmãos? Não é semelhante? A mesma declaração? Parece, né? Só que há aqui um tom diferente. Os judeus para os quais Jesus está falando aqui são judeus incrédulos, duros de coração. Mas aos discípulos, nos discípulos não há essa mesma realidade. Nos discípulos há um coração diferente, uma disposição diferente. Tanto é que o verso seguinte, se os irmãos olharem mais 3 versículos para frente, é o verso 36, a gente vai ver Pedro falando com Jesus, né? Porque Jesus disse que ele iria, né? Eles não iriam poder ir com Jesus, e aí Pedro, então, no verso 36, diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir quando? Agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Então,
O que Jesus está se referindo? Ao que Jesus está se referindo aqui? A sua morte, né? Ele daria a vida pelo seu povo, como Salvador para redimir o seu povo, ele seria levado aos céus, à glória, e um dia, da mesma forma, os apóstolos e os servos do Senhor, os discípulos de Jesus naquela época, passariam pela mesma realidade e enfrentariam essa mesma situação, mas estariam com o Senhor, seriam levados para o Senhor. Mas não é a realidade que a gente percebe aqui, meus irmãos, quando Jesus está falando para os judeus. Por quê? Porque o coração desse povo está duro, o coração desse povo está incrédulo, o coração desse povo está tomado por uma cegueira espiritual muito grande. Jesus diz: vocês não vão, eu vou embora, eu vou me retirar, vocês vão me procurar, não vão me achar e vocês vão morrer no pecado de vocês. Essa busca não vai resultar em conversão, essa busca vai resultar em juízo, inclusive. Por quê? Porque o coração deles está endurecido. Mas Jesus fala mais adiante, ele traz uma segunda declaração, que ele diz assim: ó, vocês não podem ir para onde eu vou. Essa é a segunda declaração que nós encontramos aí no texto presente dessa noite. Essa afirmação, queridos, inclusive desperta dúvidas. A gente não sabe, né? Se o que passou no coração desses homens foi dúvida apenas, do tipo, a mesma que estava no coração de Pedro, lá na frente: Senhor, para onde o senhor vai? Como assim o senhor vai se retirar? Você vai para onde, né? Ou pode ser uma zombaria. E a questão, queridos, de ser uma zombaria aqui, é porque eles entendem, se nós olharmos para o texto, eles entendem a relação do que Jesus disse na expressão: vocês não podem ir para onde eu vou. Ele diz: vocês não podem ir. Eles entendem essa relação com a morte. É curioso isso aqui, porque nós olhamos para esse texto aqui, que gera ou essa dúvida ou essa zombaria no coração desses homens, porque quando Jesus fala estas coisas, imediatamente eles entendem. Eles entendem que Jesus está falando de morte. Nós não sabemos o porquê, o que está inserido nessa palavra aqui, no contexto daquela época, que levou esses homens a entenderem dessa forma, mas eles entenderam que, de alguma forma, Jesus ia morrer. Jesus vai morrer. Tanto é que eles conectam isso com o quê? Com até a ideia de que Jesus ia o quê? Suicidar. Ele vai suicidar. E por que eles falam isso? Eles falam isso porque eles entendem a relação do não poder ir. Então, na cabeça deles, imediatamente veio essa ideia. Bem, com esta palavra, Jesus está se referindo à morte. É mais ou menos... a gente tem algumas expressões que nos dão ideia do que é morrer, não é? Uma expressão muito antiga que as pessoas usam é: fulano abotoou o paletó. Já ouviu essa expressão? E aí você sabe com isso é o quê? Fulano o quê? Morreu. Fulano juntou os pés. Não é? Ele só juntou o pé, o que tem a ver? Mas é o quê? A gente sabe, né? Isso está ligado com essa percepção que nós temos. Pode ser, irmão, não estou dizendo que seja, pode ser que essa expressão aqui tenha os feito a conectar-se à morte, de maneira que ele falou: então, ele está querendo morrer. E, de fato, nós nunca iremos nos suicidar. Para um judeu, o suicídio é a passagem certeira para o mais perverso abismo, mais profundo inferno. Então, eles conectam esta realidade aqui. Olha, será que ele está querendo suicidar? E aí a gente não sabe, né? Porque o texto não tem entonação. E se não tem entonação, fica igual a mensagem do WhatsApp que as pessoas interpretam errada, né?
fulano escreveu isso aqui para mim, mas não sabe o que ela falou. Pode ser que eles tenham dito, ele quer se suicidar, zombando. Ou eles estão simplesmente pensando, será que ele quer se suicidar? Será que é isso? Talvez estivesse pensando assim. Nós não sabemos porque é um texto. Pode ser que eles tenham pensado, olha, se esse homem está pensando em se suicidar, ele, de fato, nós não podemos ir, porque nós nunca faremos tal coisa. Nós jamais cairemos num pecado como esse. Entendem, irmãos? Agora, a pergunta é, de fato, Jesus estava falando da sua morte, né? Só que o que Jesus estava dizendo aqui, meus irmãos, não é que ele iria se suicidar. Ele iria dar a sua vida em favor do seu povo. O que Jesus estava fazendo aqui era, de fato, eu vou para a morte, mas eu vou me entregar como sacrifício para a salvação do meu povo. Se os irmãos olharem o capítulo 10 aí adiante, dá uma avançadinha na tela. Capítulo 10, versículo 11, a gente tem aquela declaração bem conhecida. Jesus, um outro eu sou de Jesus, né? Ele diz o quê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O que é dar vida pelas ovelhas aqui? É morrer pelas ovelhas. Jesus iria morrer pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Olha o verso 18. Olha o que diz o verso 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Está falando de entrega, de se oferecer como um sacrifício. Tenho autoridade para entregá-la e também para o quê? Reavê-la. O que é isso aqui? Eu tanto me entrego à morte, como eu ressuscito, eu levanto da morte para a minha própria autoridade. Eu tenho esse poder para isso. Né? Então, o que Jesus vai fazer aqui, de fato, é dar a sua vida pelo seu povo. Não se suicidar, né? Como eles pensavam. E por que Jesus disse, então, queridos, que eles não poderiam ir para onde Jesus estava indo? E a resposta está no texto, irmãos. O que Jesus diz é que eles eram daqui de baixo. Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá do alto. O que significa ser aqui de baixo? Ser terreno. A realidade desses homens aqui é que eles estavam num mundo caído e quebrado pelo pecado e afetado por essa realidade. Não tinham sido regenerados. Não tinham sido ainda transformados, e nem seriam aqui no caso, né? Como os discípulos foram. Veja aí João 17, versículo 14. Na sua oração sacerdotal, na oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora pelos seus discípulos, ele diz a respeito deles ali que eles não são do mundo, não é isso? Vejam o que diz. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. E por que o mundo odiou? Ele diz, porque eles não são do mundo, eles não são daqui de baixo. Eles nasceram do Espírito. Eles foram salvos, né? Como eu também não sou. Então, aquilo que Jesus está dizendo para esses judeus aqui, vocês não podem ir, porque vocês são daqui de baixo, vocês são carnais, vocês são ímpios, vocês são naturais. Vocês não foram regenerados, o coração de vocês não foi regenerado. Então, por isso, vocês vão perecer no pecado de vocês. No capítulo anterior aí, capítulo 7, se os irmãos olharem o verso 34, Jesus já havia dito isso, né? Se os irmãos olharem aí, olha o que diz aí o verso 34. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Olha, a mesma coisa que Jesus disse aqui agora, né? Ele já havia dito anteriormente para esses judeus. Vocês também não podem ir para onde eu estou. O lugar de vocês não é o mesmo lugar do meu Pai, não é o meu lugar, não é o lugar dos meus discípulos. O lugar de vocês é diferente, é por isso que vocês não vão para o lugar de onde eu vim e para onde eu vou. E uma outra realidade aqui que mostra essa diferença entre quem Jesus é, quem são seus discípulos e estes homens, os irmãos percebem aí no versículo 29 desse mesmo texto, João 8. Olha o que Jesus diz aqui, irmãos. E aquele que me enviou está comigo.
Não me deixou só, porque eu sempre faço sempre o que lhe agrada. Diferente de Jesus, eles não têm nunca comunhão com o Pai e nunca eles obedecem o Pai. Por que eles não podem ir para onde Jesus vai? Porque eles não têm comunhão com o Pai. Porque eles não obedecem ao Pai. Eles não obedecem à sua palavra. Não faz sentido. O céu, a habitação celestial, a habitação espiritual não pertence a esses homens que não agradam a Deus, não vivem para Deus, não obedecem a Deus nesse mundo. Como eles poderiam ir para um lugar que eles odeiam? Um lugar que eles não têm prazer em estar lá. É por isso que Jesus diz: vocês não vão. Eu vou embora, vocês vão me procurar, vocês não vão me achar, vocês vão perecer. Porque para onde eu vou não é um lugar para vocês. Lá vocês não podem entrar. Queridos, o céu, o reino de Deus, o mundo por vir, essa realidade do gozo celestial, do gozo eterno, não pertence ao descrente. Não há espaço para o perverso e para o ímpio no reino do Senhor. O texto termina, irmãos, mostrando a última e mais destacada declaração de Jesus, e essa é a declaração principal do texto, quando ele diz: vocês morrerão em seus pecados. Vocês morrerão nos seus pecados. Você percebe a tristeza que é essa declaração aqui, queridos? O peso dessa declaração? O que é morrer em pecado? Quando nós olhamos para uma declaração como essa, o que significa morrer pelo pecado? É morrer sem crer em Jesus. É morrer sem ter a culpa dos seus pecados expiada. É morrer sem salvação. Morrer em seus pecados significa que para aquela pessoa não houve expiação, não houve perdão. Somente condenação. Esses homens aqui nunca receberam e nem receberão os benefícios ou os efeitos do sacrifício expiatório de Jesus lá na cruz. O que Jesus fez na cruz não se aplica a eles. O que Jesus fez não se aplica a esses homens aqui. Por isso que o destino celestial não é para esses homens. O reino de Deus, você se apodera, se apropria dele é pela fé. Você precisa crer em Jesus. E o que esses homens estavam fazendo aqui? Tudo menos crer em Jesus. Pelo contrário, estavam perseguindo a Jesus. Jesus disse diretamente para eles quem ele era. A expressão eu sou aparece no texto aí claramente. Essa é uma expressão que conecta ao próprio Deus. Eles chegam ao ponto de perguntar: fala para a gente quem você é. Jesus, é o que eu tenho falado sempre. Mas vocês não conseguem crer, por isso vocês morrerão nos seus pecados. Nunca poderão ir para onde Jesus foi, está e para onde os salvos vão. Por quê? Porque morrerão em seus pecados. Meus irmãos, eu separei aqui para a gente observar à luz desse ambiente que nós encontramos aqui no texto de hoje, dessas declarações de Jesus para esses homens, algumas aplicações para a gente. Eu citei 3 falas de Jesus e eu queria citar aqui e trazer para os irmãos também 3 aplicações que esse texto traz para a gente. Primeiro, é que existe, à luz do texto bíblico, existe um tempo para você buscar o perdão do Senhor, o perdão que emana de Deus. Quando é esse tempo? Quando é o tempo de se buscar o perdão, o Salvador? Amanhã? Depois da manhã? Lá na frente? Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Final da vida? Quando já estiver bem velhinho e tiver feito tudo o que teve vontade de se fazer?
ter vivido uma vida inteira para si mesmo, para a carne, para o pecado, e ao final da vida tomar uma decisão. Será que esse é o tempo, queridos, de se buscar o Senhor? Não. O tempo de buscar ao Senhor é agora, é já. O texto nos mostra essa urgência. Jesus disse: eu estou indo embora, vocês vão procurar, vocês vão continuar procurando o Messias de vocês. E, surpresa, vocês não vão encontrar. Porque o Messias de vocês está diante de vocês, vocês não conseguem enxergar. Vocês não conseguem crer. Vocês não se arrependem. Vocês antes me atacam. Portanto, vocês vão morrer nos seus pecados. Que declaração terrível. Por quê? Porque esses homens perderam a oportunidade. O profeta Isaías tem um texto bastante conhecido, um versículo bastante conhecido, capítulo 55, verso 6. Se puder projetar aí esse verso. Ele diz: busque um Senhor enquanto se pode ser encontrado, e o invoque enquanto ele estiver perto. Quando é que você deve buscar a Deus, irmãos? Agora, né? Enquanto você pode encontrar. Enquanto você tem a chance, busque a Deus. Enquanto ele está perto, busca o Senhor. Houve um tempo para esses judeus que o Senhor se afastou deles. E mesmo em face à morte, o desespero que tomou o coração desses homens, eles clamaram pelo Messias dele e eles não foram respondidos. Por quê? Porque eles perderam aquilo que Jesus disse lá atrás, o tempo da visitação deles. Quantas pessoas, irmãos, estão ouvindo o Evangelho, mensagens e mais mensagens, pregações após pregações, mas nunca tomam uma posição de crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e confessá-lo. E dizem: não, amanhã eu me entrego, semana que vem, ano que vem, eu me batizo, eu vou para a igreja, eu vou seguir a igreja. Quantos casos, queridos? Quantos pais têm vivido esse drama dentro de casa, né? De chamar seus filhos, de tentar trazê-los para o Evangelho. Quantos filhos têm feito isso para os seus pais? Quantos maridos têm feito isso para suas esposas e vice-versa, e têm escutado? Não, depois. Outra hora. Mais para frente vai chegar a hora certa. E quando é a hora certa? Agora. Não deixa para depois. Você percebe o problema desses homens aqui? O que Jesus está falando para eles é muito sério. Vocês vão me buscar e vocês não vão encontrar, não. Há um momento em que a oportunidade vai ter ido embora. Uma outra aplicação que esse texto nos mostra aqui é sobre a terrível consequência da incredulidade, irmãos. Aqueles que se recusam a crer em Jesus, aceitar a Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador, para essas pessoas não há nenhuma esperança do céu. Não há. Esse é o problema da incredulidade. O incrédulo, ele não pode ter nenhuma esperança com relação ao céu. O coração dele está endurecido. Então, não permita que o seu coração, nós não permitamos que os nossos corações sejam tomados pela incredulidade que a gente vê aí fora. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu me converto quando eu ouvi ou conhecer um crente que segue de verdade o Evangelho, que obedece direitinho o Evangelho, aí eu me entrego para Jesus. Mas notem que diante desses homens aqui estava nada menos do que o próprio Deus encarnado, falando e ensinando e fazendo coisas perfeitas, e ainda assim eles não creram. Por que não creram? Tendo o melhor exemplo diante deles. O exemplo mais perfeito. Por que não creram? Porque o coração deles estava endurecidos, fechados. Isso é um grande perigo, queridos. A incredulidade é um perigo terrível no coração do homem,
que tira dele, que rouba dele qualquer expectativa de salvação, qualquer possibilidade de salvação. E por último, eu queria apontar para os irmãos aqui, é que sem Cristo, o homem perece em seus pecados. Sem Cristo, fora de Jesus, não importa o que ele faz. Se ele segue a religião A, B, C, se ele faz tudo direitinho, bonitinho, sem Jesus, ele perece nos seus pecados. É o que Jesus disse. Vocês vão perecer nos seus pecados. Ou seja, o homem está condenado a morrer. A morrer sem salvação. Ao recusarem a Cristo, ao rejeitarem a Cristo, o homem está recusando o próprio Deus. E recusando o Filho de Deus, está recusando a Cristo. Está recusando a Deus, o próprio Deus. Morre, perece em seus pecados. Não há, irmãos, não há nenhuma outra provisão de perdão fora de Cristo. Não há. As pessoas dizem, mas você diz que só a religião cristã é a certa. E é mesmo. E é mesmo. Em nenhuma outra religião ou em nenhum outro sistema religioso você encontra expiação para pecados, para apagar pecados. Não existe. De maneira que uma pessoa rejeitando a Cristo, mesmo que ela siga lá a religião dela direitinho, bonitinho, com bastante exemplo, e correta mesmo, não existe provisão para os seus pecados. Ela está perdida. Por isso que rejeitar a Cristo é uma sentença devastadora. É uma condenação total. Que Deus nos ajude a refletirmos sobre esta palavra, irmãos, e que nós possamos meditar acerca dessa terrível condição que está presente no coração do ímpio aí fora. Que nós oremos, supliquemos a Deus para que o Senhor tenha misericórdia e abra os seus olhos e converta os seus corações para que eles creiam no Filho, na mensagem do Evangelho, porque só assim eles poderão ser salvos. Que o Senhor nos use como instrumentos para despertar neles o desejo de invocar o nome do Senhor. Assim como um dia nós fomos chamados e invocamos o seu nome também. E tivemos os nossos pecados perdoados. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Vamos orar ao Senhor.